Pastor, é, esse tema ele é muito abrangente e estudando aqui para trazer os benefícios, né, da oração em outras línguas, eu percebo e eu tenho compartilhado isso no programa Conexão Divina, da qual nós realizamos todos os dias pela manhã de segunda a sexta, que o texto base, né, para que nós utilizamos como prática espiritual da oração em outras línguas é 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4, a parte A, que diz: o que fala outra língua, a si mesmo se edifica. E essa palavra tão pequena, essa palavra que às vezes ela fica até um pouquinho de lado, porque nós nos atentamos mais para o falar em línguas, o dom de falar em línguas. Mas o falar em línguas ele vai gerar na nossa vida diversas condições que o Espírito Santo tem para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso avanço. Então, se eu fosse listar os benefícios, eu acho que nós sairíamos aqui com mais de 50, 60 benefícios. Eu destaquei aqui alguns, podemos chegar aqui ao número de 10 benefícios, mas antes de eu falar sobre especificamente esses benefícios, eu gostaria de trazer a palavra edificar, edificar-se, que é a palavra grega oikodomeu, eu acho que é assim que se pronuncia, oikodomeu, é a palavra grega para edificar. Essa palavra edificar, ela está nesse texto de 1 Coríntios 14, 4, está lá também em Judas, né, verso 20, quando ele diz que aqueles irmãos, eles precisavam edificar a fé santíssima dele, e essa edificação viria pela oração em outras línguas. Então, mas vós, amados, você não constrói uma casa, você não coloca a laje antes de colocar o alicerce, né? Então, quando você olha para esse termo, construir uma casa, você já começa a entender a grandeza. Então, não sei onde que conseguiram pegar, mas o que eu quero trazer é o seguinte: a palavra edificar, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4, a palavra oikodomeu, ela tem alguns significados. E todos esses significados, elas convergem para o que é o processo de edificação, quando nós oramos em outras línguas. Então, a primeira é construir uma casa. Então, a gente já vê que, ao orar em outras línguas, veja um benefício. Dá uma construção, gerar uma construção. Outro significado, erigir. O que é erigir? É você colocar algo na vertical. Você não está colocando na horizontal. Você está crescendo. Erigir, ou pôr algo em posição vertical. Levantar o prumo, tá? Isso se referindo a uma construção. Então, veja, daqui eu já consigo tirar dois benefícios. Quando eu oro em outras línguas, eu me edifico, e esse processo de edificação é como se eu estivesse construindo uma casa. A casa é considerada um lugar seguro, não é verdade? Então, eu posso tirar um benefício. Orar em outras línguas é me colocar num lugar seguro. Orar em outras línguas é me colocar numa construção onde eu sei que eu criei um alicerce, uma estrutura onde não tem falha, onde não afunda, ok? Essa mesma palavra construir, ela está naquele homem que foi prudente, construiu a sua casa sobre a rocha. Então veja essa conexão de uma estrutura sólida, forte, aonde nos ampara, onde nos mantém seguro. E aí nós temos aqui mais alguns significados. E eu vou entrar nos benefícios aqui que eu listei para a gente poder entender. Eu parei de acompanhar o chat, e aí o irmão fica atento para alguma pergunta que possa surgir, que não fique claro. E fundo, lá no início da fundação, para ir estabelecendo uma edificação. Outra, restaurar. Quando eu oro em outras línguas, eu estou gerando restauração em áreas, por exemplo, que pode estar danificada na minha vida. Reconstruir, restaurar é uma coisa, reconstruir é outra. Então, veja,
dentro de uma única palavra, aonde é empregada sobre o processo de edificação através da oração em outras línguas, eu consigo visualizar muitos benefícios. Restaurar, reconstruir, reparar, isso são significados da palavra edificar. Fundar, estabelecer. Agora veja isso. Promover crescimento em sabedoria. Essa palavra edificar, a palavra oikodomeu, significa promover crescimento em sabedoria. E aí nós podemos pensar, sabedoria humana não, é promover crescimento em sabedoria cristã. Olha que interessante, olha que profundo, olha que poderoso. Se eu não conheço o significado real da palavra edificar, ela fica nesse texto de 1 Coríntios 14, 4, como uma simples imagem, e eu creio na palavra, eu creio que a oração em línguas é bom para a minha vida, mas quando eu pego o significado da palavra edificar, meu Deus do céu, eu sou ricamente exposto a condições que eu preciso no meu dia a dia. Veja, promover crescimento em sabedoria cristã, afeição, graça, virtude ou poder. A palavra virtude na Bíblia, ela também se refere a poder. Então, quando eu oro em outras línguas, eu estou gerando poder, santidade. Por que muitas pessoas que estão com uma fraqueza, que tem um problema como vício, entre vários tipos de vícios, ela começa a orar em outras línguas e ela fica livre do vício, daquela condição que prende? Porque ao orar em outras línguas, eu estou gerando dentro de mim um processo de santificação. Então, como é abrangente, bem-aventurança também, crescer em sabedoria e piedade. Então, aqui eu destaquei o significado da palavra edificar, edifica, né? A palavra oikodomeu, só para a gente ter um panorama do quanto ela é abrangente e o quanto de benefício. Só entender essa palavra, isso já traz para mim, já traz para os nossos ouvintes aqui, o conhecimento que vai estabelecer algo firme dentro de nós. Olha, eu estou orando em outras línguas. E o pastor Cláudio disse ali a palavra grega, edificar, oikodomeu, significa isso. Volta nessa live depois, escuta novamente, tá? Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.